que eu acho que é importante a gente compreender o que está acontecendo no Brasil. Nós vivemos num mundo, um momento político muito delicado. O mundo está muito raivoso. Não é o Brasil, é o mundo inteiro que está raivoso. Nós vivemos um sectarismo negacionista que a nossa geração não estava acostumada, e nós estamos vendo essa loucura digital que parecia que ia resolver todos os problemas da humanidade, criar problemas para a humanidade que a gente então não esperava que fosse acontecer. Graças a Deus, eu sou um cidadão de muita sorte. Toda vez que eu ganho uma eleição, os meus adversários dizem que o Brasil dá certo porque eu tenho sorte. Se aquele jogador do Corinthians tivesse sorte ontem, ele não teria caído e o Corinthians teria marcado aquele pênalti e a gente não teria perdido do Palmeiras. Então, ninguém quer um jogador que não tenha sorte. Ninguém quer um presidente que não tenha sorte. Ninguém quer um ministro que não tenha sorte. E muito menos um pesquisador que não tenha sorte. Porque no Brasil tem uma coisa engraçada. Aqui no Brasil tem uma coisa muito engraçada. Existe um determinado setor da sociedade que fica fazendo apologia do setor privado e tentando destruir o setor público. E muitas vezes as pessoas do setor público têm inibição de enfrentar esse debate. Quem investe em pesquisa nesse país se não é o setor público? Quem? Aliás, o Brasil é o único país do mundo, Haddad, que não tem capitalismo de risco. Não tem. Porque qualquer empresário, por mais rico que ele seja, ele não colocará dinheiro do lucro dele no investimento dele. O capitalismo de risco é o dinheiro do Estado brasileiro. Inovação é a mesma coisa. Você vê muita gente na televisão falando em inovação. Quem é que faz inovação nesse país? Se não é investimento público. Eu lembro que uma vez nós fomos fazer uma pesquisa sobre inovação, Haddad, e a Petrobras era responsável por quase 80% de tudo que se investia em inovação nesse país. E nós estamos vivendo um momento em que o Brasil está provando que esse país tem tudo para dar certo. Veja o que aconteceu. Hoje de manhã eu estava tomando café com a Haddad e estava tentando lembrar as coisas boas que aconteceram nesse país. Se vocês lembrarem, quando nós tomamos posse, as previsões negacionistas que tinha nesse país. O dólar ia estourar, a inflação estava fora de controle, nós íamos ter um déficit fiscal incontrolável, ou seja, o Brasil não ia dar certo. O que aconteceu no final do terceiro ano de mandato? Nós temos e vamos ter a menor inflação em 4 anos, a maior inflação acumulada em 4 anos da história desse país. Nós vamos ter a maior população economicamente ativa da história desse país. Nós vamos ter o menor desemprego da história desse país. Nós vamos ter a maior massa salarial da história do país. Nós vamos ter os maiores ENEM e o maior SISU da história do país. Nós vamos ter o maior fluxo de exportação comercial da história do país. Eu fico me perguntando, e o dólar, que ia para 7, está a 5,22, a 5,23. O dólar fica oscilando porque depende do humor do Trump. Não depende de nós. Não depende da seriedade da nossa economia. Então, eu fico me perguntando, o SUS chegou a 14 milhões e 700 cirurgias eletivas este ano. Recorde dos recordes. Ou seja, aonde é que está a razão para alguém desacreditar nesse país, para alguém não apostar nesse país? Quando a gente vem no Instituto com a cara e com a marca do Butantan,
celebrar a primeira vacina contra a dengue do mundo. Uma coisa nossa, criada por nós, pesquisada por nós. Ou seja, e quem sabe a gente possa produzir em quantidade para servir os países mais pobres do que nós, sobretudo a América Latina e a África. Ou seja, por que nós não acreditamos em nós? Por que muitas vezes a gente ainda consegue viver com o complexo de vira-lata que a elite brasileira viveu durante todo o tempo de colonização? Por que a gente não pensa grande como nós somos grandes? Quantos países do mundo têm a primazia de ter um instituto como esse? Quantos países do mundo têm a primazia de ter uma Fiocruz? Não sei se vocês perceberam, nós só voltamos a crescer acima de 3% depois que eu voltei na presidência, porque de 2011 a 2022 a gente não crescia mais que 1,5%. Isso é sorte. Isso é sorte de saber montar uma equipe. Isso é sorte de saber tomar decisão. Esse dia eu vi um cidadão dizer, no Brasil o Brasil só sabe cuidar, sabe, de índio, só sabe cuidar de negro, só sabe cuidar de quilombola, só sabe fazer cota, só sabe cuidar de Bolsa Família. Não, nós sabemos cuidar de muita coisa. O sistema financeiro nunca ganhou tanto dinheiro como ganha no nosso governo. Os empresários nunca ganharam tanto dinheiro como ganham no nosso governo. A indústria automobilística, que em 2011 produzia 3.600.000 carros, quando nós votamos, estava produzindo apenas 1.600.000. E agora já está voltando a produzir quase 2.600.000. Tudo isso é sorte de políticas bem corretas, feitas coletivamente, para provar que esse país pode dar certo. Então, eu tenho agora mais uma coisa importante. Quando eu viajar, eu sou muito teimoso e sou muito tinhoso. Sabe, se o Trump conhecesse, sabe, o que é a sanguinidade de Lampião num presidente, ele não ficaria provocando a gente. Ele não ficaria provocando a gente. Porque ele sabe que a briga do Brasil com ele, não adianta ficar falando na televisão, eu tenho o maior navio de guerra, eu tenho, sabe, o maior submarino do mundo, eu tenho um avião, um navio que é 100 vezes mais importante que da Suíça. Eu não quero briga com ele, eu sou doido. Vai que eu brigue e eu ganho, o que eu vou fazer? É que eu brigo, o que eu vou fazer? Então, a briga do Brasil é a briga da construção da narrativa. Nós queremos mostrar que o mundo não pode prescindir do multilateralismo. Nós precisamos provar no debate político que foi o multilateralismo, depois da Segunda Guerra Mundial, que criou uma harmonia entre os Estados e que permitiu que a gente vivesse em paz até agora, pelo menos numa parte do mundo. O unilateralismo, imposto pela teoria do que o mais forte pode tudo contra o mais fraco, a nós não me interessa. Eu não quero ter supremacia sobre o Uruguai. Eu não quero ter supremacia sobre a Bolívia. Mas também não quero ser menor que os Estados Unidos ou que a China. Nós não estamos escolhendo entre China e Estados Unidos. Nós estamos escolhendo aquilo que é melhor para o nosso país. E se a China aceita fazer uma parceria conosco na produção de vacina e vai produzir a quantidade que ainda a gente não tem condição de produzir, por que não fazer um convênio com a China e produzir vacina para a gente atender a quem precisa tomar vacina? É este país que vocês estão ajudando a construir. É esse país desacreditado que nós estamos construindo em apenas 3 anos de governo. Portanto, a minha vinda aqui ao Butantã, e eu fico orgulhoso de dizer que nunca antes na história do país um presidente veio ao Butantã. Eu já vim 2 vezes. Ou seja, demonstra que eu tenho muita sorte, porque eu sei o lugar que eu vou. Eu sei os parceiros que eu construo e eu sei com quem eu tiro fotografia. Por isso, fortalecer o Butantã não é uma decisão econômica para ajudar este ou aquele Estado. Ajudar o Butantã
é ter apenas a primazia de dizer que a gente está ajudando 215 milhões de almas que vivem nesse país e que precisam que o Estado brasileiro invista. Não importa quem seja o governador, o prefeito, isso para mim é o que menos importa. Eu nunca fiz política perguntando que time que a pessoa torce, que religião que ele professa. Esses dias, eu estava dizendo para o Haddad, eu vi um cidadão na televisão dizer o seguinte: o Lula fica dizendo que o governo dele acabou com a fome. Acabou nada. Eu tenho fome de manhã, eu tenho fome no almoço, eu tenho fome na janta. Ou seja, é essa ignorância que nós temos que vencer daqui para frente. Porque as barbaridades que nós achamos que são barbaridades, muitas vezes as pessoas acreditam. Se você sair na rua e vai na Praça da Sé e gritar, tem um elefante voando, um monte de gente levanta o pescoço. Fake news é isso. Fake news é isso. É por isso que nós lançamos o Pacto contra a Violência e a Criminalidade das Mulheres. Porque não é permitir que as mulheres fiquem elas lutando contra a violência se elas são as vítimas. Quem tem que criar um pouco de juízo e vergonha na cara somos nós os homens, que somos nós os agressores. Somos nós. E a agressão ela não vem de desconhecido, ela vem de conhecido. Ela vem do marido, ela vem do ex-marido, ela vem do namorado, vem do ex-namorado, ela vem do amigo de trabalho. Ou seja, então, ou a gente assume a responsabilidade de que isso é uma tarefa nossa, inclusive começamos a mudar a educação dos nossos filhos, porque se a gente quiser criar uma nova sociedade, a gente vai ter que investir na educação da creche à universidade. Vocês viram o que 2 adolescentes fizeram em Brasília com cachorro? Ou seja, que mundo que a gente está, em que a molecada utiliza as redes digitais para fazer bullying, para provocar menina, levando meninas até, sabe, a ser mutiladas. Que mundo que nós estamos? Então, eu acho que nós estamos tentando construir um mundo, sabe, de exemplos. Vai ser difícil, presidente, a gente cuidar de convencer a sociedade a voltar a tomar vacina como ouvia antigamente. Mas nós temos que ter a obrigação de não desanimar, de fazer campanha, de falar na escola, daí os professores falarem, os pastores falarem, os padres falarem, os políticos falarem, até que a gente convença as pessoas de que tomar vacina significa evitar a possibilidade de que, em algum momento, a natureza possa atrapalhar a vida de uma pessoa. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, eu venho para dizer para vocês, enquanto eu tiver possibilidade de ajudar, não faltará dinheiro para a pesquisa, nem no Butantan e nenhum outro instituto de pesquisa desse país. Parabéns aos trabalhadores e aos pesquisadores do Butantan.